Amém. A graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. Amém. Motivo de muita alegria, irmãos, estar mais uma noite aqui com os irmãos adorando o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe este momento agora, através da sua santa palavra. E desde já eu convido aos irmãos para abrirem as Escrituras Sagradas na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler a partir do versículo de número 3. Segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém. Os irmãos que estão em pé podem sentar. Meus amados e queridos irmãos, o culto que os irmãos aqui prestam a Deus nesta noite é chamado de culto do filho pródigo, né? E nós sabemos que a palavra pródigo quer dizer gastador ou desperdiçador, aquele que desperdiça, digamos assim, aquilo que foi recebido. E nós sabemos que a Bíblia, irmãos, ela condena vários tipos de desperdício. Por exemplo, quando Jesus multiplica os pães, naquela multidão, os 5 pães e os 2 peixinhos, após a multiplicação, após o povo ter saciado a sua fome, diz a palavra de Deus que Jesus manda recolher aquilo que sobrou, aquilo que havia sobrado, como fala aqui em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Então Jesus não desperdiçou, digamos assim, aqueles pães que sobraram. Em outro texto, no livro de Isaías, diz a palavra de Deus que nós, ou no geral, não devemos gastar o nosso dinheiro com aquilo que não é pão, com aquilo que não é sustento, como diz aqui Isaías 55, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então esses são alguns textos que mostram o quanto a Bíblia ela reprova o desperdício.
Mas existe uma coisa, irmãos, que nós sabemos que não podemos desperdiçar, mas comumente estamos a desperdiçar, que é o nosso tempo. O nosso tempo, irmãos, é dos bens mais maravilhosos que Deus ele nos concede. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo de número 15, a palavra de Deus nos diz assim. Efésios 5,15 diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo, irmãos, é guardar o tempo, é resguardar o nosso tempo. E ele diz aqui o motivo pelo qual nós não podemos desperdiçar o nosso tempo, porque os dias são maus. Segundo as Escrituras Sagradas, irmãos, as coisas, o mundo em que nós vivemos, esse sistema aqui criado pelos homens e pelo pecado e pelo diabo, que diz a Bíblia Sagrada que ele é quem direciona o curso deste mundo, lá em Efésios capítulo 2. Jesus chega a dizer que ele é o príncipe deste mundo. Em João, em 1 João, na sua primeira epístola, ele diz que o mundo jaz no maligno. Então o mundo, nessa forma como nós vivemos, após o pecado ter entrado nele, quem está à frente dele, direcionando, cursando o mundo, é o próprio diabo. Por isso que a Bíblia vai dizer que este mundo, ele vai de mal a pior. E Paulo chega a dizer aqui que os dias são maus, ou seja, nós não podemos esperar dias bons neste mundo. E nós vemos o motivo pelo qual, ou um dos motivos pelos quais o mundo ele é mau. Porque como diz aqui no texto em que nós lemos, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 7, diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Veja, a Bíblia está dizendo que há um espírito no mundo, o mistério da injustiça está operando. Esta mesma linguagem, irmãos, é usada também pelo apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo de número 4, quando o apóstolo João diz assim no versículo 3: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que agora está no mundo. Veja a Bíblia mais uma vez declarando que o espírito do anticristo, ou seja, esse que se levantará e quererá sentar no trono como Deus, e quererá ser adorado como Deus, diz a Bíblia que este espírito já está operando neste mundo, já está atuando neste mundo. Mas o mesmo texto diz, meus amados irmãos, que existe um que detém, existe um que está detendo a operação plena desta atuação do espírito do anticristo no mundo, como diz aqui no texto em que nós lemos. Porque já o mistério da justiça opera, somente há um que agora retém, até que do meio seja tirado. Ou seja, quando este que retém a operação do Espírito, quando do meio for tirado, então este mal que está avançando, ele vai operar plenamente. Mas até quando este que não, digamos assim, não se dobrou, esse que ainda resiste o mal, ele for tirado, então, meus amados irmãos, a operação do mal, ela vem com todas as forças. E nós sabemos que a única comunidade, a única instituição, entre aspas, que espera ser tirada deste mundo repentinamente, meus amados irmãos, é a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a igreja que está, irmãos, detendo a operação do espírito imundo. É a igreja que está detendo a operação do anticristo. É por isso, meus amados, a raiva, o ódio da igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela está aqui para resistir. É como se fosse o último baluarte a ser derrubado.
derrubado. Claro que não vai ser derrubado, porque Jesus Cristo disse que Ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ou seja, porque Jesus está a sustentar, e Jesus chegou a dizer que estaria com a sua igreja todos os dias até a consumação do século. Você sabe por quê? Durante todo esse período da história da igreja, a igreja não foi destruída, porque já tentaram, irmão, destruir a igreja várias vezes. Sabe por quê? A igreja nunca foi destruída, porque aquele que a sustenta, ele é indestrutível, ninguém pode destruí-lo. A única coisa que podia, meus amados irmãos, destruí-lo era a morte, mas ele venceu a morte ao terceiro dia, e está à direita de Deus Pai, a interceder por todos aqueles que são seus. Então existe aquele que detém esta operação do erro, mas um dia esta igreja, irmãos, ela vai ser tirada. Mas enquanto estiver aqui a igreja, ela é a agência de Deus na terra. Diz a Bíblia Sagrada que nós somos os embaixadores de Cristo. Embaixador, irmãos, é o representante de uma outra terra, numa determinada localidade, representando a sua pátria mãe, a sua pátria original. O embaixador, geralmente, ele nunca está na sua pátria mãe, ele sempre está em outra pátria, ele sempre está em outro lugar como estrangeiro. E diz a Bíblia que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, querendo nos apontar que a nossa pátria não é aqui, que a nossa terra não é aqui. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e a forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. O apóstolo Pedro disse que nós somos forasteiros e nós somos peregrinos. Peregrino, irmãos, é aquele que não tem terra certa, é aquele que não tem uma terra, meus amados irmãos, certa. Ele está numa terra perdido, ou seja, nós estamos aqui perdidos não porque não temos para onde ir, nós estamos perdidos aqui porque aqui não é o nosso lugar, a terra não é o nosso lugar. Como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20, ele diz que a nossa pátria está nos céus, onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará este corpo batido num corpo semelhante ao seu, num corpo glorioso, porque Ele tem o poder de sujeitar todas as coisas a si mesmo. Ou seja, a nossa, irmãos, esperança, a nossa expectativa não é para 2022, quem será o novo presidente do Brasil. A nossa expectativa não é se a Copa do Mundo vai ser no Japão ou na Rússia, ou seja lá onde for. A expectativa de um crente, meus amados irmãos, dia e noite, é se essa trombeta vai soar, é se Jesus Cristo vai voltar e tirar o seu povo deste mundo. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança, porque somos como peregrinos e forasteiros deste mundo. Nós esperamos uma pátria celestial. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos pergunta a Jesus: tu és rei? Tu és o rei dos judeus? Jesus disse assim a ele: quem foi que te disse esta coisa? Vieram te dizer ou tu sabe por ti mesmo? Eles disseram: tu não és aquele que estava entre os judeus, eles vieram te entregar aqui. Aí Jesus não prolongou muito a conversa com Pilatos, disse: o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos pelejariam por mim, mas o meu reino não é deste mundo. Como quisesse dizer: não se preocupa não, tu não vai perder o teu trono não, César não vai perder o trono dele não, porque a manifestação do meu reino não é para agora não, a manifestação é para outro momento. Não se preocupe não, eu não vou estar competindo com você nas próximas eleições não. Claro que naquela época não tinha eleição, mas como quisesse dizer assim: não se preocupa não, eu não estou preocupado quem é que vai assumir lá os Estados Unidos, quem vai assumir lá na Rússia, na China, eu não estou preocupado com isso não, porque o meu reino não é daqui, o meu reino é
lá no céu, é na casa de meu Pai, é lá onde eu reinarei plenamente. Aqui no momento eu estou reinando nos corações, como disse Jesus. Quando o reino de Deus vier, vocês não dirão ele aqui ou ele acolá, porque ele estará em vossos corações, ele estará em vós. Ou seja, no Deus Jesus, irmão, não tem interesse de ir para o Palácio do Planalto, Jesus não tem interesse de ir para a Casa Branca, Jesus não tem interesse, irmãos, de estar lá na China, lá onde está o Xi Jinping. Não, Jesus, meus amados irmãos, tem o interesse de reinar no coração dos homens. É este trono que Deus, ele quer, irmãos, habitar no coração de cada um, até que venha plenamente o reino de Deus. E assim como disse o apóstolo Paulo, o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Louvado seja Deus. Nós somos embaixadores do reino. Por isso, meus amados irmãos, quando Jesus ele levanta os seus discípulos, os 70, e pede para que eles preguem, Jesus disse assim: limpem os leprosos, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, e digam a todos, expulsem os demônios, e digam a todos, o reino de Deus chegou. O reino de Deus é a nossa missão. A nossa missão, irmãos, é interessante que ele fala no mesmo texto: curar os leprosos, limpar os leprosos e curar os enfermos. A pergunta é: leproso não era enfermo? Não, era. Mas é porque, meus amados irmãos, quando a pessoa pegava lepra, que hoje em dia é hanseníase, né? Naquela época não tinha cura, naquela época não tinha tratamento. Então o que é que acontecia? As pessoas eram isoladas, então eles ficavam excluídos da sociedade. Então era uma enfermidade específica, porque a pessoa pegava lepra e era excluída. Enquanto outras enfermidades, as pessoas podiam ficar no meio da sociedade. Foi por isso que ele diferenciou: curem, limpem os leprosos e curem os enfermos. Sabe o que está querendo dizer? Olha para essas pessoas que a sociedade não dá nada. Olha para essas pessoas que a sociedade despreza. Olhe para essas pessoas que a sociedade não aposta nem um centavo. Vai até elas e diga a elas que ainda há esperança. E diga a elas que a situação que elas estão vivendo não é o fim da vida delas. Dê esperança a elas, porque o reino de Deus chegou. Quando ele disse: limpa os leprosos, cura os enfermos, ressuscita os mortos, expulsa os demônios, sabe o que está querendo dizer também? Que quando o reino chegar, irmãos, plenamente, não vai existir mais enfermo, não vai existir mais leproso, não vai existir mais demônio, não vai existir mais morto, porque a Bíblia diz que as primeiras coisas foram passadas, e o mesmo Deus enxugará dos nossos olhos. Não é silêncio de fulano, não é consolo de Beltrano, não é consolo de Cicrano. A Bíblia diz que o mesmo Deus, o próprio Deus, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, porque não vai existir mais lágrima, não vai existir mais dor, não vai existir mais enfermidade, não vai existir mais demônio, não vai existir distinção de um para o outro, porque todos estarão diante do mesmo Deus e adorarão. Lá ninguém se sentirá maior do que o outro, superior ao outro, porque todos estarão ajoelhados diante daquele que é digno de receber honras, glórias e louvor para todo sempre. A igreja, meus amados irmãos, ela não está aqui simplesmente para ser uma instituição a mais. A igreja não está aqui, irmão, simplesmente para ser apenas um aglomerado de pessoas, uma massa de pessoas, não. A igreja está aqui, irmãos, porque está numa luta espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual. O apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 10, que as armas de nossa luta, elas não são carnais,
mas elas são poderosas em Deus para destruir o que o crente destrói, o que o crente, coisas materiais. O crente é um revolucionário que quando se manifesta, ele quebra vidraçarias, ele quebra banco, como fazem alguns manifestantes aí, ele vai lá e queima a estátua. Não, a manifestação do crente, irmãos, é espiritual. A palavra de Deus que diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir todo conhecimento, todo argumento que se levanta contra Deus, para trazer toda a consciência cativa a Jesus Cristo. Meu amado irmão, você tem um papel neste mundo. Qual é? É trazer mentes cativas a Jesus Cristo. Saiba de uma coisa, crente, saiba de uma coisa, meu irmão, a verdade, diz a Bíblia Sagrada, que nada podemos contra ela, senão a favor dela. Não se dobre diante de argumentos que pareçam ser contrários à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a verdade, irmãos, ela é absoluta, a verdade é indestrutível. Então, se aquilo que nós cremos, irmãos, é a verdade, abra sua boca para falar. Não importa o grau de conhecimento que você tem, não importa se você fez curso de teologia ou não, o que importa é se você está lendo a palavra do Senhor e pedindo a Deus sabedoria para anunciar, porque nós temos um chamado, e o nosso chamado é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer, diz a Bíblia, será condenado. Abre a tua boca, irmãos, fala de Jesus como a única esperança, como a única solução, como o único que pode curar, como o único que pode libertar, como o único que pode restaurar, como o único que pode dar esperança para o coração do homem. Porque, irmãos, a esperança neste mundo, a esperança para o homem não está no dinheiro, não está no poder, não está na fama, não está no carro do ano, não está nas riquezas, não está no ouro. A única esperança para este mundo, irmãos, está em Jesus de Nazaré, aquele que diz: eu sou a luz deste mundo, e quem andar comigo não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida está em Jesus. Fale de Jesus, meu amado irmão, porque essa é a nossa missão, para destruir. A palavra de Deus fala que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se manifestou para isso. Ele não se manifestou simplesmente para ser uma boa pessoa, para dar bons ensinamentos. Ele se manifestou, diz a Bíblia, para destruir as obras de Satanás. Então essa é a nossa missão como embaixadores de Cristo, como servos. É por isso, irmãos, que a igreja, ela não pode abandonar a sua vocação. Nós temos uma vocação, irmãos, de voz profética, como os profetas do Antigo Testamento, que eles não faziam acordos com aqueles que poderiam ameaçar suas vidas, como Miqueias, que o rei queria que ele repetisse, os conselheiros queriam que ele repetisse tudo aquilo que os outros estavam falando. Ele disse: não, o que Deus mandar falar, eu vou falar. Eu vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. Não, fala não, todo mundo está concordando, todo mundo está dizendo que ele vai vencer. Não, vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. Devemos ser assim, irmãos. Nós vivemos numa sociedade que a cada dia está estreitando mais para aqueles que creem na verdade, para aqueles que creem na verdade bíblica. Não fala isso não, porque tu vai ofender. Não fala isso não, porque isso magoa fulano, magoa cicrano. Não fala isso não, porque as leis agora são perigosas, podem levar você para a cadeia. Que coloquem, irmãos, a gente na cadeia. Que coloquem, meus amados irmãos, depois de açoites. Nós temos que voltar àquilo que era a igreja primitiva, aquilo que era João Batista. João Batista, irmão, sabia o perigo que tinha ele apontar para a cara de Herodes e dizer: não é lícito que tu te deites com a mulher do teu irmão. Foi este o motivo que fez João Batista perder a cabeça. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos: quando Jesus Cristo voltar, essa cabeça que foi separada do corpo, ela vai voltar de novo para o corpo dele, e João Batista vai ter um corpo glorioso. Jesus disse: não temam aqueles que matam a carne e nada podem fazer com a alma de vocês. Temam
temam antes aquele que pode tanto lançar a alma como o corpo no inferno. Meus amados irmãos, nós temos que nos dobrar só perante a Deus, só perante a Jesus Cristo. Sejamos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Todos tinham se prostrado. A sensação é essa, parece que todos vão se prostrar perante o mal, mas eu creio, meus amados irmãos, que o nosso Deus, Ele conserva joelhos que não se dobram perante Baal. O rei chega para ele e diz: por que vocês não se dobram? Todo mundo se curva. Talvez se fosse em nossos dias, alguém chegaria para Sadraque, Mesaque e Abidnego: você se dobra. Aí você é só o físico, no coração tu está dobrando a Deus. Eles não queriam saber disso não, irmãos. Eles não se dobravam não só no coração, mas também fisicamente. Tocavam lá as trombetas, tocavam lá os instrumentos sonoros, eles ficavam de pé. O rei chegou para ele e disse assim: por que vocês não se dobram? Sabe qual foi a resposta dele? Nada temos a falar sobre isso. Nós não queremos conversar muito não, nada temos a falar sobre isso. O rei: não tem não, eu vou esquentar 7 vezes a fornalha. Quero ver se vocês não falam. Sabe qual foi a resposta dele? Saiba, ó rei, o Senhor nos livrará, mas ainda que Ele não nos livre, nós não negaremos. Tenha isso no seu coração. Pode vir contra você, pode lhe perseguir, pode lhe angustiar, pode lhe entristecer, pode vir envelhecimento precoce, você não pode dormir direito, mas diga isso: saiba, ó mundo, o Senhor vai me livrar, mas ainda que Ele não me livre, eu não vou negar o nome dEle. Não vou negar não, são valentezinhos, né, vocês? Vou jogar vocês na fornalha. Jogaram, irmão, na fornalha. E quando jogaram os 3 homens na fornalha, os 3 jovens, era jovem, irmão, não tinha maturidade, era jovem. Jovem, seja firme no Evangelho, não dê mau testemunho, leia a palavra, ore ao Senhor, busque ao Senhor, peça poder do céu para ser usado pelo Senhor. Não desperdice o teu tempo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, diz a palavra de Deus, para que quando vier os maus dias, tu não diga: não tive nos meus bons dias contentamento. Busque a Deus, se dedique, entregue integralmente a sua vida a Deus. Eram 3 jovens, lançaram lá para encerrar, irmãos, porque o tempo é muito corrido. Lançou lá. O rei, quando lançou, ficou impressionado. Chegou para os seus conselheiros e disse assim: lançamos 3. Aí os homens ficaram com medo. Realmente foi 3, não foi 3? Não foi que a gente lançou? Eles disseram: foi 3. Aí ele disse: mas eu estou vendo 4. Eu estou vendo 4. E o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. A glória do Senhor ali se manifestou. A glória do Senhor, irmãos, fez uma fornalha, irmãos, 7 vezes mais quente, se tornar um local, irmãos, como este, ar-condicionado. E aqueles homens ficaram passeando de um lado para o outro, sem serem queimados pela fornalha de fogo. A gente não pode perceber, mas o Senhor está conosco. E vai ser no momento mais difícil, mais atribulado, mais adverso, mais escuro, no vale da sombra da morte, que o teu pastor vai estar do teu lado. O apóstolo Paulo disse: eu fui lá fazer o meu depoimento, todos me abandonaram, mas o Senhor estava comigo. O Senhor não me desamparou. O Senhor não me desamparou. Crente, quando todos te abandonarem, você vai pensar: ele abandonou, mas às vezes não, o irmão está ocupado. O pastor está lá fazendo seus afazeres com a sua família, não te abandonou. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer ter um momento pessoal. O Deus quer ter um momento íntimo com você, particular com você, e que você no final diga: ninguém esteve comigo, mas o Senhor não me abandonou. O Senhor está conosco. Para a igreja, irmão, dá poder, a igreja dá força, a igreja para a igreja ir adiante, a igreja não pode parar. Continua pregando, irmãos, contra o pecado. Os perigos vão vir, privações vão vir, mas diga como o apóstolo Paulo em Atos 20, 24: mas de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho de Deus. Eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Não valorize demais não.
A Bíblia diz que aqueles que usam deste mundo como se dele não abusasse. Aqueles que são casados sejam como se não fossem. Não é para ver a vida de solteiro, não. É para os dois se dedicarem, irmãos, totalmente à obra do Senhor. Os casados sejam como se não fosse. Os que usam deste mundo como se dele não abusasse, porque a aparência deste mundo passa. As fotos do Instagram vão passar. Os views do YouTube vai passar. As postagens do Facebook vão passar, os compartilhamentos do Facebook vão passar, porque estas coisas passam, a aparência do mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, diz a Bíblia, permanecerá para sempre. A Bíblia diz que a glória dos jovens é como a flor do campo, a glória do homem é como a flor do campo, cresce, murcha e depois esvai, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Não passa, não murcha, não cai, irmãos, fica firme para sempre. Siga o seu ministério. Numa sociedade, irmãos, que chama mal de bem, bem de mal, luz de trevas, trevas de luz, não espere coisas boas, não. É o espírito do anticristo que está operando. O mundo espera o anticristo, mas a igreja espera Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Seja como João Batista. Fale a verdade. Fale, irmãos, doa a quem doer. Fale a verdade de Deus. Não para magoar, não para machucar, não para derrubar, não para destruir ninguém, mas porque é verdade de Deus. É verdade de Deus. Não se dobre. Ensine as suas crianças. Se lá na escola dela estão ensinando as coisas erradas que você não concorda, discorde e fale, irmãos, porque é Espírito de Cristo, e a Bíblia diz que a igreja está aqui para reter, é o último bastião, é o último baluarte. Derrubou a igreja, irmão, acabou com tudo, o rolo compressor vai passar, mas a igreja tem que ficar firme, a igreja tem que ficar forte, porque ela está aqui para ser luz deste mundo, ser sal desta terra. Vós sois a luz deste mundo. Vós sois o sal, vocês são como a casa, como a cidade edificada sobre o monte. Não tem como esconder a glória de Deus na vida de vocês. Por isso fale, por isso deem testemunho, por isso não negue o nome de Jesus. Diga como o apóstolo Paulo, que cheguemos no final de nossa vida e digamos: combati o bom combate, guardei a fé. Não é guardar nem engavetar, não. Guardar é não negar. Guardei a fé, segui a carreira, e desde agora está me aguardando a coroa da justiça, e não somente a mim, mas a todos que amam a vinda do Senhor. E para todos aqueles que amam a vinda do Senhor, e lá em 1 João capítulo 3 diz que aqueles que amam a vinda do Senhor, aqueles que esperam a vinda do Senhor, purifiquem-se a si mesmo, porque o mundo que é imundo vai se tornar mais imundo, mas a igreja que é santa, tem que se tornar mais santa ainda, em oração, em jejum, em leitura, em adoração, em louvor, em sacrifício ao nome do Senhor. Porque, irmãos, tudo que nós fizermos, tudo que nós fazermos, ainda não será suficiente por aquilo que Ele fez por nós. Amém, irmãos? Esta era a palavra que eu tinha para os irmãos. Você que está afastado do Senhor, você possa voltar, porque o mundo vai de mal a pior, mas existe uma saída, existe uma salvação, e é Jesus de Nazaré. Faça parte desse exército que está resistindo o mal, mas quando for tirado daqui, o mal, irmãos, virá a este mundo como nunca veio, como diz a Bíblia Sagrada. Mas Deus continuará salvando, porque Deus é misericordioso. Que Deus possa abençoar a vida das crianças, a vida dos jovens, a vida dos casados, a vida dos que ainda não são casados, de todos, e que todos nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus. Amém. Agradeço a oportunidade, que Deus possa abençoar nós todos nesta batalha espiritual. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória
Deus tem falado nesta noite ao nosso coração. Você que nos visita nesta noite, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, deseja nesta noite aceitar Jesus, queremos orar por você. Você que quer reconciliar-se, aleluia, venha nesta noite, queremos também te apresentar ao Senhor. Vem fazer uma aliança, renovar, aleluia, aliança com Deus. Vem esta noite, aleluia, entregar a tua vida ao Senhor.